Olá, meus caros alunos, como vocês estão? Aqui é o professor Jean falando. Nós vamos iniciar aí essa revisão aí sobre linguagem verbal e não verbal. Então, para nós iniciarmos, a gente tem que primeiro se questionar o que seria linguagem. Quando a gente pega a palavra linguagem, a gente já pensa em língua, né? Mas não a língua, o músculo que temos dentro da boca, e sim a forma de expressão que nós encontramos sobre qualquer circunstância, não somente a língua falada, né? Então, a linguagem é a expressão, né, da palavra, da escrita ou por meio de sinais. Lembram quando na sala de aula eu conversei com vocês que eu disse que qualquer expressão, qualquer gesto, expressão facial, passa algum tipo de linguagem? Então, linguagem é isso, é quando a gente se expressa até mesmo sem querer e passa alguma informação. Até o próprio corpo, a maneira de se portar, passa algum tipo de linguagem. Eu lembro que eu conversei sobre isso com vocês em sala, tá? Então, a definição de linguagem é essa daí, expressão do pensamento pela palavra, pela escrita ou por meio de sinais. Eu peguei esse conceito aí no dicionário Priberan, tudo bem? Então, em seguida aí nós temos uma imagem aí dos homens primitivos, né? E por que que essa imagem ela é interessante quando a gente fala em relação à linguagem? A questão da linguagem, nós, como seres humanos, nós entendemos isso através de tudo que está ao nosso redor. Tudo onde nós, como seres humanos, estamos inseridos, né? Por que que eu falo nós, os seres humanos? Porque os animais, eles também têm algum tipo de linguagem, né? Não é uma linguagem racional, é uma linguagem instintiva. E é por isso que a nossa linguagem se diferencia de forma muito contundente em relação à linguagem, no caso, dos animais, tá? Então, percebam, nessa imagem nós temos essa situação aí onde tem um homem primitivo tentando fazer o fogo. Mas como que esse homem conseguiu chegar nesse raciocínio do fogo? Que tipo de mecanismo ou que tipo de situação ele estava envolvido para compreender e entender que ele poderia fazer fogo dessa maneira? Por mais que vocês achem isso estranho, a linguagem ela é um fator muito primordial nesse processo de aprendizagem. Então, provavelmente o homem observou que quando ele faz um atrito com um pedaço de pau sobre outro pedaço de pau, isso vai com certeza iniciar aí o processo da manufatura do fogo, tudo bem? E a linguagem tem muita relação com todas as ações que nós temos durante o nosso dia. E nós temos aí a próxima imagem, que são as pinturas rupestres. E essas pinturas elas têm uma relação muito profunda com a linguagem, porque o homem ele é um ser pensante e racional. Imagina um homem convivendo num ambiente onde ele caça, onde ele vai em busca do alimento ali, e ele representa isso pela necessidade de se expressar ou até mesmo de guardar essa memória, né, onde ele conseguia desenhar. Então, a pintura rupestre é um exemplo muito interessante da linguagem primitiva que nós, como seres humanos, usávamos para nos comunicarmos até mesmo com as pessoas que iriam se defrontar com essa imagem aí, dessas pinturas. Então, continuando.
Essa é uma imagem muito marcante em relação à linguagem, né? Se vocês perceberem, existe uma troca ali, né? Eu achei até bem engraçada essa imagem, porque vocês percebem que o homem fala e a mulher basicamente absorve, né? A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que todos nós estamos no mesmo patamar em relação à linguagem, onde todos nós devemos falar e também escutar para absorver o conhecimento. E em seguida, nesse caso, a linguagem ela vai ser dividida em duas situações. Nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E o que viria a ser a linguagem verbal e não verbal? Então, a linguagem verbal é tudo aquilo que nós expressamos através das palavras ditas ou escritas no processo da comunicação. Então, tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é conversado, tudo aquilo que é exclamado, que há o uso das palavras e também na escrita, que você utiliza a letra, nós dizemos que isso é uma linguagem verbal. Então, basicamente, a linguagem verbal é o uso da palavra propriamente dita na verbalização, no processo de comunicação e na escrita também. Então, aí a gente tem uma imagem de um grupo conversando. Então, provavelmente, eles estão praticando ali a linguagem verbal. E na outra imagem, nós vemos aí que existe uma ordem bem explícita ali, proibindo a questão de se fumar naquele ambiente. E através da linguagem verbal que nós compreendemos essa mensagem aí dessa imagem. E em seguida, nós temos essa chargezinha aí da Mafalda, né, justificando também a interação da linguagem verbal através das palavras usadas. Então, a charge diz: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. É uma bela reflexão aí, né, para o momento atual que vivemos aí, né? E então vocês percebem que esse diálogo entre a Mafalda e o seu amiguinho foi usada a linguagem verbal. E outra modalidade da linguagem verbal também, nas placas de trânsito. A gente sabe que muitas placas de trânsito não são escritas, né? Nós observamos que a maioria tem imagens, mas as que têm algo escrito, nós chamamos de linguagem verbal também, o uso da linguagem verbal. E a linguagem não verbal. Então, a linguagem não verbal são as linguagens, ou é a linguagem que nós utilizamos sem o recurso das palavras, nem escrita e nem de forma oral. Então, a definição aí da linguagem não verbal não utiliza palavras para estabelecer a comunicação, recorrendo a outras formas de comunicação, como gestos, sinais, símbolos e cores e também luzes. E aí nessas duas imagens abaixo nós temos aí como que se usa o alfabeto em libras, né? E tudo bem que existem letras ali, mas é só para elucidar que esse alfabeto aí, quando se usa em libras, quando se usa libras, nós estamos usando a linguagem não verbal. E nós temos aí já um exemplo de uma placa de trânsito que não existe nada escrito nela, não existe letra, e somente uma imagem transmite a linguagem. Então, quando através dessa imagem nós sabemos o que significa aquilo ali, nós estamos absorvendo a linguagem não verbal. E nós temos aí essa animação mostrando aí o uso
da linguagem de sinal, né? Libras, tá? E é interessante notar que ali somente pelo gesto, sem a verbalização, sem a articulação da palavra dita, a gente determina que é o uso da linguagem não verbal. Outra forma de linguagem não verbal, né, através dos semáforos. A gente aprende lá desde as séries iniciais, né, que o vermelho é para parar, o amarelo é para ter atenção e o verde é para seguir, né? Então, através da linguagem não verbal, essas cores vão justificar o tipo de linguagem que se compreende previamente. Tudo bem? Então, nós temos também a mistura das duas linguagens, né? A linguagem verbal e não verbal, quando elas estão juntas, misturadas, quando elas coexistem, nós chamamos de linguagem mista. Mas por que misturada? Porque existe ali a imagem de um tanque de combustível, né? E nós temos ali a letra representando ali, né? Os números e uma letra. Então, quando existem essas duas associações de linguagem, da verbal e não verbal, nós chamamos isso de linguagem mista. Tudo bem, gente? Qualquer coisa, o que você não compreendeu, volta aí na parte do vídeo que você perdeu, não compreendeu para compreender melhor. Mas eu tenho certeza que todos vocês, como alunos inteligentes que são, compreenderão com certeza a aula. Então, nós ficamos por aqui. Até uma próxima aula, gente.